Fala pessoal, dando sequência aos nossos vídeos de resoluções de questões, como é cobrado em prova, com foco em carreiras policiais, no vídeo de hoje vamos estar resolvendo mais 5 questões, sendo 2 questões de direito processual penal, uma questão do nosso Código Penal e 2 questões de direito constitucional, baseada na nossa Constituição Federal de 1988. Vem comigo! E a nossa primeira questão é de direito processual penal do ano 2024, onde tivemos como banca a FGV e foi para o cargo de juiz substituto. E vocês vão observar que às vezes vocês imaginam, uma prova para juiz, uma questão, ela tem sim a sua dificuldade, mas se você estiver estudando, se você estiver preparado, você tem o potencial e a capacidade de gabaritar uma questão como essa. O enunciado da questão fala o seguinte: João Paulo, advogado, caluniou seu desafeto Rubens, empresário de renome na comarca, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Vamos lá, se uma pessoa imputa um ato falsamente a outra pessoa e esse ato é considerado crime, eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui a calúnia, tá? Relativamente à investigação do crime de calúnia, o próprio enunciado já facilitou para a gente, já falou que é calúnia. Com vistas a se determinar a sua existência e autoria, é correto afirmar que o inquérito policial poderá ser iniciado. Então aqui a banca cobrou sobre a instauração do inquérito policial. Alternativa A, mediante requisição do juiz, caso não o faça o Ministério Público. Alternativa B, por requisição do Ministério Público, caso não o faça o ofendido. Por requisição do Ministro da Justiça, caso não o faça o juiz. Pela autoridade policial, mediante requerimento do ofendido. E alternativa E, de ofício pela autoridade policial. O nosso gabarito, alternativa D. O inquérito policial ele será instaurado pela autoridade policial mediante o requerimento do ofendido. O artigo 5º do nosso Código Processual Penal, parágrafo 5º, ele fala o seguinte: nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la, a própria vítima, ou seu representante legal, se a vítima for menor de idade ou incapaz. Esse é o nosso gabarito da nossa primeira questão. Segunda questão, também de direito processual penal, ano 2024, banca FGV, cargo juiz substituto. O enunciado da questão: Rafael, portador de maus antecedentes, foi denunciado pelo Ministério Público em razão da prática do crime de homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, tendo sido requerida pelo PARCT é o Ministério Público, a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, é correto afirmar que 5 opções de resposta. Alternativa A, não será possível a decretação da prisão preventiva de Rafael, podendo ser decretada a sua prisão domiciliar. Alternativa B, será possível a decretação da prisão preventiva de Rafael para assegurar a garantia da aplicação da lei penal. Alternativa C, não será possível a decretação da prisão preventiva de Rafael, podendo ser decretada a sua prisão temporária. Alternativa D de delta, será possível a decretação da prisão preventiva de Rafael por conveniência de instrução criminal. E alternativa E, não será possível a decretação da prisão preventiva de Rafael, pois incabível no caso concreto, e é o nosso gabarito. Lá no Código de Processo Penal, artigo 313, inciso 1º, ele fala o seguinte: afasta-se a possibilidade de decretação de prisão preventiva pela prática de crime culposo onde não tem intenção de matar, tá? Então ela não é admitida. Quando é admitida a prisão preventiva? Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Ainda tem outras situações que essa prisão preventiva é admitida. Eu trouxe aqui um exemplo, beleza? Se vocês quiserem ter acesso, vocês joguem lá no site do Planalto, Código Processual Penal, e lá no artigo 313. Vamos para a nossa terceira questão, questão de Código Penal, ano 2024. Seguimos com a banca FGV e o cargo de juiz substituto. O enunciado da questão falou o seguinte: Dário, em um bloco que desfila pelas ruas de Olinda no Carnaval de 2024, percebendo que uma foliã está totalmente embriagada, passa a beijá-la lascivamente sem seu prévio consentimento.
embora ela não resista à abordagem devido a seu estado de embriaguez. Diante do caso narrado, Dário cometeu o crime de 5 opções de resposta. Alternativa A, estupro, crime de ação penal privada. Estupro, alternativa B, né? Crime de ação penal pública incondicionada. Estupro de vulnerável, crime de ação penal pública incondicionada. Alternativa D, importunação sexual. Crime de ação penal pública incondicionada. Alternativa E, estupro de vulnerável, crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Não, o nosso gabarito ele é a alternativa C de Charlie, ó. Estupro de vulnerável, crime de ação penal pública incondicionada. O bizu que eu trago para vocês é o seguinte, ó, a vulnerabilidade da vítima pode ser o quê? Algo não permanente, ou seja, uma vulnerabilidade momentânea, como é o caso dessa jovem aqui que estava totalmente embriagada. Também pode se enquadrar como uma vulnerabilidade, uma pessoa em sono profundo, beleza? E o que diz o nosso Código Penal, artigo 217-A, parágrafo 1º, ó, incorre na mesma pena de estupro de vulnerável quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. E lembrando que se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo que eu estou gravando, eu tenho aqui um vídeo, um bizu, para você gabaritar questões de Código Penal quando cobrar a questão do estupro, tá? Vamos agora para a nossa quarta questão, mesma coisa, Banca FGV, ano 2024, cargo de juiz substituto. Agora, nossa questão de direito constitucional. O enunciado da questão, ele fala o seguinte: João, após encontrar com Mateus, amigo de infância, tomou conhecimento de que ele teria se tornado membro de uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e que está incumbida de promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei, além de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Nesse cenário, considerando as disposições da CF 88, é correto afirmar que Mateus é um membro, CF 1988, a gente resume, a gente abrevia aqui, na verdade. 5 alternativas de resposta: um membro da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Advocacia Pública, do Poder Judiciário ou da Advocacia. Nosso gabarito, alternativa B de Bravo, é um membro do Ministério Público. Constituição Federal, artigo 127, diz o seguinte: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa na ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais e indisponíveis. O artigo 129 complementa: são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. E lembrando com vocês, o nosso Código Penal aqui, para dar uma reforçada, lá no artigo 100, ele fala que a ação penal ela é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, via de regra, a ação penal ela é pública, ou seja, o Ministério Público, né, que é o dono da ação. Seguindo aqui, questão 2024, Banca FGV, mas não é para o cargo de juiz substituto, agora é o cargo de policial penal da Bahia. Vamos ao enunciado da questão. O artigo 5º da Constituição Federal apresenta um rol de direitos e deveres individuais e coletivos. Sobre essa temática, assinale a alternativa correta. Pessoal, uma coisa que eu estou sempre, comecei falando bastante com o pessoal aí, tem vários vídeos falando sobre a questão de resolver simulados, resolver questões. Isso aí acelera a sua aprovação. Você vai estar à frente de muitos candidatos ou candidatas durante a preparação, tá? Então é muito importante. Então vamos lá, a questão agora, 5 opções de resposta. Aqui ele quer uma temática correta sobre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Alternativa A: os tratados de direitos humanos firmados pelo Estado brasileiro devem seguir o rito de aprovação da lei ordinária para ser exigível no território nacional. Alternativa B: os direitos e garantias elencados no artigo 5º da Constituição são os únicos que podem ser exigidos pelos cidadãos brasileiros. Alternativa C: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, ressalvados os casos de imprescindível obtenção de confissão da prática de um crime. Alternativa D: a lei penal poderá retroagir, na hipótese em que for mais benéfica para o réu. Alternativa E: a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático
constitui crime de menor potencial ofensivo, cabível a aplicação de fiança. Pessoal, concurseiro, concurseira raiz, não erra esse tipo de questão. E se você está começando a estudar para concurso público, eu tenho material voltado para concurso público, carreiras policiais, simulados, resumos em PDFs, enfim, várias dicas para você acelerar a sua aprovação. O nosso gabarito aqui, ele é a alternativa D. A lei penal poderá retroagir na hipótese em que for benéfica para o réu. Ou seja, a lei penal, ela sim, vai retroagir para beneficiar o réu, mas nunca para prejudicar. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal fala o seguinte, ó, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Pessoal, finalizo com vocês mais um vídeo de resoluções de questões, onde resolvemos 5 questões. Se esse vídeo fez sentido para você, se os vídeos estão te ajudando, compartilha também com outras pessoas, com amigos e amigas, concurseiros e concurseiras, e deixe a sua curtida. Um forte abraço!